Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Desde já, não esquece não, dessa moral pra gente, aquele like fundamental, se inscreva no canal, compartilha o nosso link nas suas redes sociais. Vem pra cá pra nossa pauta, tá aí o Cauli, a galera quer saber do Cauli. Wendel, como é que tá a situação do Cauli, ó? Existe uma insistência do Palmeiras, ao menos nas informações que circulam de jornalistas e produtores de conteúdo, que as negativas do Bahia vão fazendo com que o Palmeiras monte estratégias para justamente ter o Cauli na sua equipe em 2024. Houve uma primeira proposta, houve também uma segunda situação na qual jogadores poderiam ser envolvidos. É evidente que há um âmbito de especulação nesse negócio, mas onde há fumaça, há fogo. De real é Abel Ferreira quer o jogador e também de real o Bahia é bem estruturado financeiramente estruturado hoje, a ponto de segurar o Cauli, sim. A informação é do Jorge Nicola. Colocar aqui na tela, para você, já está na tela para você, o Palestra News, Twitter do Palestra News, que é conteúdo especializado no Palmeiras, traz a informação e, claro, dá os créditos ao Jorge Nicola. Abrindo aspas, a informação é a seguinte: o Alviverde já prepara uma segunda investida pelo meia no valor de 40 milhões de reais. Abel Ferreira quer muito contar com o jogador para 2024. Informações do jornalista Jorge Nicola. Ao mesmo tempo, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês. Há também o outro lado da história, que é o lado do Bahia, de tudo que você já sabe, que é a questão financeira, do equilíbrio financeiro, que dificilmente o Cauli sairia do Bahia por estes valores. O Cauli tem, inclusive, uma multa rescisória altíssima. Meu amigão, tem uma fonte do nosso querido Ulisses Gama. Ele colocou na sua conta do Twitter Extracampo, que é um canal também no Twitter do nosso querido Ulisses Gama. A informação é a seguinte: não há nenhum temor com relação do Grupo City para justamente perder o Cauli para o Palmeiras. Abrindo aspas para Ulisses Gama, a informação é a seguinte: não tem nenhum grande temor no Bahia sobre a perda de Cauli. Eu conversei com uma fonte sobre esse possível interesse do Palmeiras em Cauli e a fonte me respondeu o seguinte: eu também tenho interesse em Haaland, do Manchester City. Pronto. A fonte do nosso querido Ulisses Gama, quando fala eu também tenho interesse, é alguém lá dentro do Bahia, né? Alguém lá dentro do Bahia, e este alguém muito conectado ao futebol. Porque você diz, eu tenho interesse também no Haaland. Então, meu amigo, mostra, primeiro ponto, a segurança que o Bahia tem neste processo. Outro detalhe, a própria questão do Grupo City, adquirir o Bahia, pronto, financeiramente, seguro. O jogador está tirando férias. Agora, já gravei um vídeo sobre isso, falando, né? A insistência do Palmeiras é uma coisa assim, fora do normal, né? Fora do normal. É uma agressividade, mas não no sentido ruim. É aquela agressividade assim, de você estar toda hora, sabe? E você não para, e você quer, e você insiste. Abel Ferreira, como diz o Jorge Nicola, pressiona o Palmeiras, que pressiona o seu departamento financeiro para encontrar maneiras de ter o Cauli e poder atender o pedido do Abel Ferreira. Eu acho que já está na hora de um posicionamento do Bahia, seja colocando o atleta para falar uma aspas bem curta, estou feliz no Bahia e quero continuar. Sabe esse negócio assim, rápido? Uma resposta singela do próprio atleta, ou, de fato, o Sport Clube Bahia falando abertamente que sim, o Palmeiras tem interesse, mas que o Bahia vai permanecer e confirmar. Houve algumas situações de especulações, não em torno do Cauli, mas de, por exemplo, Vojvoda no Fortaleza. Acabou logo o problema, o Vojvoda foi lá e tome, vou ficar. O próprio Abel também, especulações, Abel, vou ficar. Então eu acho que chegou já em um momento do Esquadrão de Aço expor algumas situações que dê ao torcedor segurança, porque, sinceramente, tem que botar um ponto final nessa história. Já está ficando longa demais. No entanto, esta informação do Ulisses Gama
ela mostra os bastidores do Bahia com relação ao fato que está muito seguro, inclusive faz aquela brincadeira que quer o Haaland. Isso quer dizer, pô, eu quero o Haaland, então eu tenho condições plenas de ficar com o seu melhor jogador, que é o Cauli, beleza? Meu amigão, senta ali o dedo no like, jogador e arrebenta! David Duarte, pedido do Rogério Ceni, informação está no site do Bahia Notícias, também o nosso querido Ulisses Gama. Rogério Ceni gostou, ele falou em coletivo, inclusive, que o David Duarte é um zagueiro que constrói, construtor, teve poucas oportunidades com o Paivinha, apesar de ter feito alguns jogos, fez um início muito ruim no Bahia, tá bom? Falhas. Mas depois ele foi caminhando, sentindo mais seguro. E quando foi utilizado pelo Rogério Ceni, ele fez jogos seguros para um zagueiro. O último jogo dele foi muito bom, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Marcou o Hulk, não permitiu que o Hulk gostasse do jogo. Além disso, bola aérea também ele foi muito bem. Fez uma belíssima partida contra o Atlético e merece ficar, na minha opinião. O Rogério Ceni tem razão em solicitar a sua permanência. Abrindo aspas para a informação que está no portal do Twitter do Extracampo. Ceni pediu e ele deve ficar. A pedido de Rogério Ceni, o Bahia deve exercer o direito de compra do zagueiro junto ao Fluminense. Vale lembrar que Duarte finalizou a temporada atuando como titular da zaga ao lado de Vitor Hugo e Canu. O Rezende ficou um pouco mais na frente ali junto com Acevedo, beleza? 3 zagueiros, o Esquadrão de Aço jogou bem melhor em alguns jogos, utilizando este formato aí. David Duarte, a pedido do Rogério Ceni, tá mais fácil, né? Já tá aqui dentro do Bahia mesmo. O Fluminense não deve ter interesse pelo David. O Bahia tem a opção de compra, deverá adquirir o atleta e, claro, brevemente teremos a informação oficial com relação à aquisição do David Duarte. Pedido do Rogério Ceni. Quem deverá estar de saída é o lateral André. Bahia pode emprestar o lateral direito ao New York City em 2024. Pega aí o verbo. Pode. Bahia pode. Não há uma confirmação ainda. André, lateral direito da base do Esquadrão, promissor. Quando chegou na equipe principal, fez bons jogos. Me chamou muita atenção, eu elogiei demais o André. Mas depois houve uma queda de desempenho do atleta gritante, inclusive, né? Gritante, uma queda de desempenho assim fenomenal. Mas naquela transição base, equipe principal, seleção brasileira de base também, ele fazia bons jogos, mais seguro. Então, por ser jovem, eu acho que nós temos que esperar um pouco mais do tempo de maturação e faz parte do processo das estratégias de transição de um atleta da base para a equipe principal, muitas vezes emprestá-lo, muitas vezes dar ao André novos ares. Eu acho que pode fazer bem para o atleta, que aqui no Esquadrão de Aço ele não vem encontrando espaços. Abrindo aspas para a informação que está no portal futebolbaiano.org. Pegar a reportagem aqui, ó. Felipe Amaral traz a informação com relação ao André. Abrindo aspas, ele diz: pouco utilizado em 2023, o lateral direito André pode ser emprestado pelo Sport Clube Bahia na próxima temporada. O destino provável é o New York City, dos Estados Unidos, que pertence ao Grupo City e é o dono dos direitos federativos do volante Nicolas Acevedo. Em 2023, André disputou apenas 7 jogos pelo tricolor. A última partida foi em julho, na derrota para o Atlético Paranaense por 2-0, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Meu amigão, é o seguinte, eu passei a informação aqui, colocar novamente na tela, pronto. Falar um pouquinho sobre o André, que é uma maneira que nós podemos também ver a situação. Nem todo jogador da base, ele vai dar bom jogador. Muitos, inclusive, nem seguem na carreira de um atleta de futebol, ou quando seguem, em equipes muito periféricas. Mas o André chegou bem até essa fase final de entrega dos trabalhos da base para justamente chegar para a equipe principal e falar assim, ó, tem um jogador aqui. Ele é novo ainda. Mas o nosso querido amigo torcedor do Bahia sempre tenta buscar os motivos do André ainda não ter feito
jogos seguros, conquistado a vaga de titular, jogadores oriundos da base chamam a atenção do torcedor tricolor. Mas assim, meu amigão, algumas respostas podem ser dadas. Talvez o André precise de mais tempo, a transição dele foi mal sucedida, o atleta de fato não tem essa qualidade toda, verdade seja dita, para uma equipe principal. Há diferenças de você sair de uma base que você matava a pau para você vir para uma equipe principal encarar os cobras criadas. E talvez ele não tenha um futebol de nível Série A ainda, até porque ele é novo, ele pode amadurecer. Beleza? Outro detalhe importante é que a gente não pode colocar a culpa sempre nos gestores da base. Wendel, por que você está dizendo essa situação? Porque muitas vezes a gente sempre pau nos caras. Culpa do técnico, culpa do diretor da base, culpa de quem formou. Muitas vezes é isso. Ora, meu amigo, volto a repetir. É um funil. É um funil. Nem todo jogador da base vai dar bom jogador. Quantos jogadores o Fluminense trabalha para justamente revelar um John Kennedy? Quantos jogadores o Santos trabalhou para chegar no Neymar e outros jogadores também? Então, meus amigos, passa muita gente, passa gente demais. Então, nem todas as vezes é culpa do processo, da organização da instituição. Vai muito também por conta do atleta, que ao chegar no momento ali final do processo, não consegue mais desempenhar. Jovem, se envolve também, começa a ganhar dinheiro, né? A vida facilita, e aí você tem facilidades para tudo. Isso mexe com a cabeça e muitas vezes você não tem aquele equilíbrio emocional para suportar isso. Vejam o Endrick, por exemplo, quando fala, o Endrick é muito bem preparado, né, para este tipo de situação. Não sei o caso do André, mas o que eu quero dizer é que nem sempre, e a gente precisa investigar mais, conhecer mais o trabalho da base para dizer, ó, questão do André aí é erro e culpa da transição da base. Pode ser sim, viu? Pode ser sim. Mas, pô, sempre é culpa dos caras? Sempre é culpa da rapaziada? Então, eu acredito também que é qualidade. Qualidade mesmo, pô. O atleta foi formado, mas não é um jogador que pode chegar a ser titular do Bahia, quanto mais agora. Ele pode ser titular de outras equipes, mas é jovem. Veja aí Douglas Borel, Marcos Antônio, essa rapaziada toda aí que chegou na equipe principal do Bahia e não rendeu. Marcos Antônio até teve uma 2017, há milhões de anos atrás, né? Mas tantos outros jogadores da base que não conseguiram, ao terminar o seu processo na base e vir para a equipe principal, não conseguiram ter o mesmo sucesso. Então, eu sinceramente acho correto emprestar o André, porque ele é jovem, ele ainda pode amadurecer e lá na frente pode se transformar sim em um jogador para voltar para o Bahia e voltar melhor e dar continuidade ao seu trabalho como profissional, né, jogador de futebol. Mas nem sempre, viu, meus amigos, nem sempre é uma questão da base. A qualidade do atleta também conta muito. E aí você não faz milagre, meu irmão. Você ensina o cara a parte tática, a técnica, mas a habilidade está no homem, está nele. Então, vamos aguardar. Nós estamos falando de um jogador muito novo que ainda pode florescer bastante aí pro futebol. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, jogador e arrebenta, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Diz o seguinte, você já deu seu like? Não? Oh, na moral, deixa seu like aí, ó. Compartilhe o nosso link nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho tem o nosso trabalho aqui, live. Daqui a pouquinho tem live pra gente bater papo, tá bom? E claro, é evidente, ouvir a opinião da galera. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Valeu!